Os excluídos da globalização. A globalização é definida pela integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do mundo. Durante esse processo, fica a dúvida: será que a globalização inclui todo mundo? A globalização pode ser considerada uma exclusão social? Sim, a globalização é parte de um processo de exclusão que, aproveitando-se dos mecanismos e dos meios de comunicação das massas, seleciona e hierarquiza para o consumo, dando a impressão de que promove a igualdade, de que o mundo é um só e que vivemos em uma sociedade global. Isso se consegue com o consumo de duas pontas, que oferece a mesma qualidade de satisfação para pobres e ricos. Como podemos ver, a globalização vem usando os meios de comunicação para dar a impressão de que todos somos iguais e que todos vivemos em um mundo justo. Entretanto, a realidade é outra. Muitas pessoas ainda passam fome, morrem de doenças que são fáceis de combater com o auxílio da tecnologia e do conhecimento atual. Doenças como poliomielite, gripe, dengue, varíola, entre outras, muitas dessas que já até mesmo foram extintas na maioria dos países, mas que em muitos outros continuam, devido ao fato de que o processo da globalização é desigual e que atende apenas os interesses da minoria, que detém a maior parte do poder e das riquezas adquiridas nesse processo. No processo de colonização, as nações colonizadoras impuseram sobre os povos colonizados sua cultura e seu modo de ver o mundo. Além disso, esses países foram responsáveis pela exploração maciça das riquezas naturais e sociais daquilo que viria a ser mais tarde chamado de mundo subdesenvolvido. Como produto, emergiu a exclusão social, predominante nos países mais pobres. Os indígenas. Vivemos uma época em que a consciência de que o mundo passa por transformações profundas é cada dia mais forte. Esta realidade provoca em muitas pessoas e grupos sentimentos, sensações e desejos contraditórios. Ao mesmo tempo que causa insegurança e medo, causa apatia e conformismo. Como também estimulam a novidade e a esperança, mobilizadores das melhores energias criativas para a construção de um mundo diferente, mais humano e solidário. Eliminar a invisibilidade social que atinge a população excluída e criar políticas públicas que beneficiem e incluam os diferentes grupos étnicos brasileiros são algumas das bandeiras levantadas pelos movimentos que lutam pela inclusão étnica no Brasil. A preocupação com as desigualdades existentes no país é antiga. A diferente exclusão étnica sofrida pelos negros e índios brasileiros tem sido tema de congressos, simpósios, fóruns nas universidades e nos movimentos dos excluídos da sociedade. A inclusão da população marginalizada depende de vontade política do governo, das empresas e da sociedade. O primeiro desafio é liquidar com a hipocrisia da igualdade racial no Brasil. Só depois que admitirmos que os índios e negros estudam menos, ganham salários menores e sofrem preconceito, é que poderemos pensar em trabalhar a inclusão étnica nessa sociedade. As políticas públicas existentes não são capazes de alterar o padrão de desigualdade racial. O pré-requisito para a criação de políticas que realmente beneficiem a população excluída depende de corações sensibilizados e indignados com a situação atual. Helena de Biasi, coordenadora de projeto do Departamento de Educação da FUNAI, destacou que os brasileiros tratam o índio de forma romantizada e rotulada. Para muitos, existem dois tipos de índio: o índio puro, que vive na floresta, não usa roupas e se alimenta do que caça, que merece ajuda humanitária, e o índio impuro, que mora na cidade, usa roupas de branco, é preguiçoso, vagabundo e interesseiro, denunciou. Os índios são considerados um estágio primitivo da sociedade. As pessoas acham que quando eles começam a evoluir e a lutar pelos seus direitos, eles deixam de ser índios. A exclusão dos povos indígenas está na sua invisibilidade e nos falsos rótulos, alertou Helena. Está mais do que na hora do índio ser visto como um cidadão especial, com cultura própria. Esteja trabalhando na cidade ou caçando na mata, o índio nunca deixa de ser índio. Helena afirmou ainda que as políticas de inclusão devem garantir os direitos dos índios e preservar sua relação com os recursos naturais e de sustentabilidade de suas terras. As iniciativas devem ser elaboradas respeitando as diferenças culturais e de formação social que apresentam. Os idosos.
O público idoso é o que mais sofre com os rápidos avanços tecnológicos da atualidade. Enquanto tais mudanças exigem pouco ou quase nenhum esforço de adaptação de seus filhos e netos, que já nasceram com essa tecnologia, o público da terceira idade leva um tempo muito maior para se acostumar com a quantidade de informações e possibilidades de um smartphone, por exemplo. Com o processo da globalização, essa dificuldade aumenta cada vez mais, já que a mesma não inclui em seus avanços uma acessibilidade para essa parte da população. Pensando nisso, algumas empresas criaram um celular para o idoso, que nada mais é que um celular simples e com o principal objetivo de fazer e receber chamadas. Mas será que isso é o suficiente para que haja inclusão do idoso no mundo da globalização? Será que não há outras dificuldades que esse público enfrenta? Tira-se como conclusão que a globalização não cumpre com aquilo que foi prometido. Essa inclui apenas aquela minoria que detém de grandes poderes, deixando de lado a grande maioria, sendo esses pobres, indígenas, idosos, etc.